E eu perguntei, falei, e aí vida, como foi? Ele falou, foi muito bom. Falei, quer arrumar problema pra mim, né? Mas eu comunicava, né? Falava com a pastora Vanessa isso hoje. Eu dizia, isso eu acredito que não tem só a ver com o pregador, né? Mas tem a ver com a igreja. Quando a igreja está onde Deus quer que ela esteja. E quando isso acontece, né? Virtude realmente é liberada. Deus alinha, né? Todas as coisas. E eu sinto de verdade no meu espírito que a igreja pura fé está vivendo o tempo de convergência e de alinhamento perfeito da vontade de Deus. E eu não tenho dúvida que coisas maiores o Senhor fará, viu? Deus abençoe cada um, é sempre uma alegria poder retornar a essa casa. Hoje a minha mãe estava me lembrando, ela dizendo, Camila, você sabe que todas as vezes que a gente vai à igreja do pastor Bruno, acontece alguma coisa. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para cá, eu vim sem mala, sem nada, preguei com uma roupa de aeroporto, mas pensa numa roupa feia. Ao ponto que no dia, por causa da correria, já estava numa maratona, né, de compromissos, eu pedi o rapaz da foto, eu falei para ele, olha, hoje se você não quiser, não precisa botar foto, bota foto só do louvor. Ele falou, eu senti a mesma coisa. Falei, mãe, para você ver como eu estava ruim, né? E aí, da outra vez, todas as minhas malas não chegaram aqui. Da outra vez, não teve tantas vezes assim, mas dessa vez o carro do irmão bateu, tadinho. E por isso que eu atrasei um pouquinho, mas a vitória é nossa. Vou falar igual uma amiga minha, vai que o pai quer tratar, né? Mas é sempre muito, muito bom estar aqui. Eu estava me lembrando que algumas das vezes em que eu mais pude ouvir de Deus uma direção, eu estava aqui nessa casa e hoje eu glorificava ao Senhor porque eu dizia, Deus, todas as vezes que eu vim para cá com um propósito, o Senhor sempre me respondeu. E eu vim para cá hoje agradecendo a Deus e com muita devoção, com muito respeito a essa geografia propriamente, dizendo, Senhor, muito obrigada, porque verdadeiramente ali o Senhor fala. O Senhor tem falado aqui, você pode dar glória a Deus por isso? Quando eu falo isso, eu me lembro de uma experiência, rapidamente, que a minha cunhada me conta, de uma igreja que ela foi atender a um convite para ministrar, e sentindo a dificuldade, um peso muito grande, ela começou a entrar em intercessão, e ela já não sabendo mais o que pedir para Deus em oração, depois de um longo período já de intercessão durante o culto, e aquele peso não saía, ela começou a implorar e a dizer, Deus, passa aqui, Senhor. Passa aqui, Senhor. Senhor, passa aqui. E ela disse que em uma das raríssimas experiências de ouvir Deus de fora para dentro, ao invés de dentro para fora, ela disse que ouviu Deus e tremeu categoricamente quando, ao insistir, dizendo, passa aqui, Deus, Deus respondeu para ela, aí eu já não passo há muito tempo. E eu temi com aquilo, porque verdadeiramente existem lugares onde a gente chega e a gente tem que muitas vezes se colocar na posição do sacerdócio santo que realmente Deus instituiu, pedindo às vezes perdão por pecados que nem cometemos. Mas precisamos às vezes nos mover em compaixão e nos posicionarmos a fim de criar uma conexão entre Deus e nós naquele lugar, ou para as pessoas, através da nossa vida. E de verdade aqui é um daqueles lugares que quando a gente chega não precisa forçar nenhum ponto de conexão, porque Deus está falando continuamente através dos louvores cantados, através da sua palavra ministrada, através das orações em intercessão, e eu quero louvar a Deus por isso hoje. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado agora e diga para essa pessoa, você é um privilegiado. Por quê, Camila? Eu não estou falando pela suntuosidade estrutural da igreja, mas por você estar em um lugar onde se cumpre a palavra do próprio Senhor Jesus, quando disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. E o Senhor está aqui. Você pode glorificar ao Senhor aí agora? Você pode estender em sinal de devoção uma das suas mãos aos céus. Você que pode, em casa, você que está acompanhando ao vivo agora, eu imagino, estenda uma das suas mãos aos céus, não meio braço, não, estenda as suas mãos aos céus agora e tribute a Ele palavras de gratidão, palavras que expressam a sua alegria de num domingo como esse estar em sua presença, de estar em um lugar onde Ele tem liberdade para
a falar. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali também há liberdade. Aonde Ele se move, Ele comove, Ele remove, Ele promove, Ele faz como Ele quer. Eu gostaria que você tirasse alguns segundos neste culto de adoração e louvor ao Senhor e começasse a tributar a Ele toda a honra, toda a glória que é devida ao seu nome. Faça isso com a sua boca, faça isso com a sua expressão espontânea de adoração. Diga uma palavra que eu não estou lhe mandando dizer, diga algo que provém do seu coração, diga algo que provém da sua porque eu compreendo que a minha vida está diante de ti, como a vida de Pedro, quando ele te disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Por isso Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? O mundo a gente ganha na segunda, na terça, trabalhando, ralando, seja home office, seja no metrô, seja no trem, seja em casa, seja na empresa. Mas hoje aqui nós estamos em contínua adoração para dizer ao Senhor: Senhor, não me vale nada ganhar o mundo inteiro se em troca disso eu perder a minha alma. Por isto nesta noite recebe a minha alma na tua presença, recebe o meu espírito. Levante a sua mão em adoração, recebe, Senhor, a tricotomia do nosso ser. Diga comigo, pura fé: Espírito. Abra a boca, diga: Espírito, alma e corpo, é tudo teu, Senhor. Recebe nesta noite a nossa vida como oferta, como incenso suave e agradável às tuas narinas, Senhor. Ramanda kanda rabalai jorginaia, ele mandarai jorginugiai de faide de camando rei jorginarabaijo. Ai de canto remaio que minaia. Da tua misericórdia, da tua graça, do teu favor, não a nós, mas ao teu nome glória, como manifestação da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu favor. Senhor, nós nos colocamos nesta noite diante de ti como Davi. Se tu olhares para os nossos pecados, quem subsiste? Faça dessa noite completa dos casamentos, uma noite de aliança entre essa casa que abandonou o culto doméstico, mas que hoje veio aqui em propósito, e o Senhor tem chamado a uma aliança no lar. Derruba mamão, derruba o aceleramento, o ativismo religioso e humano, derruba a síndrome do pensamento acelerado, bota para fora a depressão, a opressão, a síndrome do pânico, a traição, a
falamos quando almoçamos, temor nas conversas dos telefones. Temor, Senhor, já foi falado hoje aqui, e mais uma vez nós te suplicamos, santifica a nossa vida. Já tentamos ser devocionais, ser melhores do que os outros que vieram antes de nós, mas sozinhos não conseguimos, somos barro, somos pó, mas a excelência do poder é teu, manifeste. Da badai do queimando remaios. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Eu não planejei esta oração, mas o Senhor está dizendo, quem pode entender que nesta hora, aqui e agora, a atmosfera está propícia para um propósito. Faz com Deus um propósito aí agora. Faz com Ele ou para Ele um voto. Dela, eu quero responder a tua, pede o que tu queres nesta noite, fala com Deus aí agora. Meu Deus, faz com Deus um pacto aí agora, pede a Ele algo, faça prova de sua vontade na sua vida. Oh, meu Deus do céu, tem alguém entendendo essa palavra aqui? Essa palavra profética, essa palavra de ordem. Hoje, aqui, nesta noite e agora, o ponteiro das horas e dos minutos estão no mesmo lugar. Camila, será? No relógio não, mas no tempo de Deus. O Senhor está dizendo, é um tempo propício para um alinhamento perfeito. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Eu vou lhe dar alguns segundos para falar com Deus, para fazer um propósito essa semana, para consagrar algo ou alguém a Deus esses dias, começando hoje, no primeiro dia desta semana. Deus vai entrar com você no que você se comprometer essa semana. Eu vou repetir porque, irmãos, eu não estou emocionada. Estou falando como o Senhor está me dando ordem. Estou lhe dando alguns segundos, porque Deus vai entrar com você no que você se comprometer essa semana. Ciclos serão alterados, hábitos serão mudados. Tem alguém aqui agora dizendo assim, se é de Deus eu quero parar de fumar essa semana, pois tu vai parar de fumar hoje. Hoje você já começa. Ciclos serão quebrados. Faça seu propósito com Deus aí agora. Você que está sentindo a inclinação do Espírito, está discernindo este ambiente. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Mateus, capítulo de número 15. Oh, aleluia. Versículos de número 21 em diante. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, dos versos 21 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém.
Diz assim o texto sagrado, ó. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E certa mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondia palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E respondendo ele, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher chegou, complete aí para mim, por favor. E a mulher chegou, e a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E você diga amém por essa palavra. Amém. Essa passagem ela é muito conhecida, porém, todas as vezes que eu estou diante dela, eu encontro lições muito preciosas e totalmente atuais para os nossos dias, né? A palavra de Deus, na verdade, ela é a bússola que norteia o caminho do homem, não importando que tempo da vida o homem está. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que, logo de cara, ela tem uma característica que está cada vez mais escassa dentro da nossa geração. E apesar de não ter muita idade para falar das gerações que antecederam a minha geração, eu posso falar da minha geração. Eu estou nessa geração. E desde que eu me converti e conheci o Evangelho, eu cresci e fui desenvolvendo maturidade espiritual, conhecimento bíblico, com pessoas muito mais velhas do que eu. E eu percebia algo incomum nessa geração que antecede a nossa, muita perseverança, muita perseverança. Eram homens e mulheres, alguns dos quais me treinaram, me ensinaram, me podaram, já dormem no Senhor, mas todas as vezes que eu me lembro das memórias que foram construídas com essas pessoas, eu vejo neles semelhanças que os tornavam quase que personagens bíblicos, de tão parecidos e semelhantes eles eram, na minha perspectiva, com Abraão, por exemplo, com Moisés, guardadas as devidas proporções, mas eu digo assim, em santidade, em temor, em devoção. Mas quando eu me lembro deles, uma das coisas que mais tem me ressaltado nesses últimos dias, e eu percebo que eu também estou sendo influenciada negativamente nessa geração, por isso que eu vou dizer agora, que eles tinham, e parece que nós estamos ou não tendo, ou perdendo cada vez mais o que tínhamos, é essa força que há na perseverança. Abra comigo a sua boca agora e diga: perseverança. Perseverança. Essa palavra, ela se tornou rara no nosso vocabulário, porque o comportamento dela também se tornou raro no nosso meio. Eu percebo, por exemplo, a minha mãe, que é uma geração anterior à minha, na verdade 3, se eu for predatar corretamente, e a minha mãe, por exemplo, que começou a fazer uso do advento da internet há pouco tempo, minha mãe, por exemplo, teve o WhatsApp primeiro do que eu. E ela começou a se informar e a se inteirar e a agir de maneira tecnológica. Por exemplo, minha mãe teve conta em banco digital primeiro do que eu. Teve coisas que minha mãe me ensinou. Você vê o nível de assembleonossauro que eu sou, ou que eu era. E aí eu percebo o esforço dela, outras coisas eu a instruí, porque aí faz um pouco mais parte daquilo que eu conheço. Mas, por exemplo, eu percebo minha mãe hoje, dentro de outra cultura, dentro de outro sistema educacional, mais rígido, mais letárgico, aonde o dia tinha a durabilidade que o nosso dia hoje não tem.
E eu percebo a minha mãe dizendo, faça isso assim no telefone. E aí na hora que eu estou fazendo, ela diz, vambora. E eu digo, mãe, tem que esperar. E ela diz, essa tecnologia é muito retardada. Eu vejo ela nervosa dizendo, tal coisa está demorando muito. E eu penso sobre o que veio antes de nós. Já entrou dentro desse sistema de aceleração. Aonde coisas que quando duram 1 minuto, gente, 1 minuto são 60 segundos. Já criam na gente um nível de irritação. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Um sistema que você precisa resolver rapidamente, bancário, seja lá qual for, ele dá uma bloqueada, aquilo já te agonia. É tudo na hora, é tudo. Aqui, em dado momento, na devoção e na nossa adoração, tudo isso louva a Deus quando está em perfeita harmonia. Então perceba, se algo em massa, o que isso significa, Camila? Se uma cultura está sendo transformada em massa, se uma informação está sendo passada em massa, e se você está submetido dentro de um sistema que alcança a coletividade independente de crença, por mais crente que você seja, você será afetado por ele, seja positivo ou negativamente. E uma das coisas que de forma brutal e com o nosso total consentimento, a gente tem permitido o nosso espiritual ser abalado pela aceleração da nossa humanidade, do advento da tecnologia que mais fazer orações duradouras, não temos mais perseverança em campanhas. Você faz um jejum de 12 horas e já começa a ter dor de cabeça. Pessoas aqui que dizem ter renunciado à vida, mas não conseguem entregar para Deus um café da manhã. E não é porque você não quer servir, ou não é porque eu não quero ser tão crente quanto eu sei que você também quer, mas é porque estamos altamente influenciados por esta geração imediatista e esquecemos que relacionamento com Deus demanda tempo. Por exemplo, quando o Senhor apareceu a Abraão e disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Deus não falou para ele qual era a terra, mesmo sabendo qual era a terra. Por quê? Eu sempre digo isso, porque na verdade Deus não estava chamando Abraão para conhecer Canaã, Deus estava chamando Abraão para conhecer ele. Onde ali pela altura do verso 20 e pouco, antes da conceição de Isaac, depois de 25 anos de espera, o texto lá no início, Deus chama Abraão. Nos iludir e achando que isso não está afetando a perseverança da nossa fé, e é por isso que a fé de muitos está abalada. Por quê, Camila? Porque não tem fé? Fé tem, não tem perseverança. Não dão continuidade na palavra que receberam. E aí quando nós olhamos para a vida dessa mulher, nós vemos uma dor que vai dar a ela toda a perseverança que ela precisa ter. Aí você começa a entender por que de vez em quando Deus te estreita. Vivemos um tempo de muitas opções, sim ou não? Sim ou não? Recentemente recebi um livro, estou impactada com ele, chama-se Essencialismo. Acabei de voltar de Israel e na primeira palavra que o guia, que não é crente, liberou, dentro de um contexto histórico, de cara, dentro do ônibus, o camarada já diz assim: a terra que mana leite e mel, e começa a apontar e a falar de Israel e de Jerusalém. E aí ele diz assim: o que vocês entendem quando eu digo terra que mana leite e mel? Aí algumas pessoas falaram, eu obviamente nada disso.
quando há alguém mais inteligente do que você falando, seja mais idiota do que você parece, para que você possa ouvir o máximo que ele puder dar. E aí, algumas pessoas disseram, é terra de fartura, é terra de abundância. E então, logo de cara, o Damião disse assim, na verdade, terra que mana leite e mel é uma terra de sustentabilidade, de fartura tão grande que é o suficiente para que agricultores e pastores venham viver na mesma região. Aí você já pensa assim, nada a ver, o que ele está misturando, agricultores e pastores na mesma região? E aí ele vai então construindo que, na verdade, essa inclusive é a primeira profissão manifestada em Caim e Abel. Um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. E então ele também inaugura ali a primeira desavença do mundo. Depois, um pouco mais para frente, você vai perceber a disputa de terras e a necessidade, por exemplo, de se apartar Ló de Abraão, não apenas pela promessa que Deus fez a Abraão, mas por causa que os seus pastores brigavam um com o outro, em razão de disputar a necessidade de fazer uso da terra. Então ele vem falando sobre isso, sobre a necessidade que Israel tinha de cultivar e de pastorear. Tanto é que, falando sobre isso, depois de ter saído da Jordânia e da Palestina, o que a gente mais via era a ovelha no campo, porque é algo extremamente praticado e é um ofício literal até hoje. Muita briga, muita desavença. Isso que marca a morte de Abel na entrega da oferta. E então ele vai dizer, terra que mana leite e mel, é terra de suficiência, é terra onde e ele vai falando sobre a necessidade de entender que Canaã é lugar de abastança, é lugar de suficiência. Mas por que Deus o fez pelo deserto? E nós já ouvimos milhares de pregações sobre isso, e há milhares de aplicações. Eu só quero lançar luz sobre mais uma que ele lançou e eu não sabia. E aí ele abre a boca e ele diz assim, no deserto fica provado de que o homem, por mais rico que seja, depois de 4 dias sem beber água, ele troca qualquer saquetel de ouro por um copo de água. Eis a diferença. E ele ia falando dos nômades para os homens que vivem em casas. Ele disse, os nômades convivem com o que é essencial e vocês se contentam com o que é necessário. E em dado momento parecia que ele estava falando a mesma coisa, quando então ele trouxe esse exemplo e nós compreendemos que necessário e essencial não são a mesma coisa. Por exemplo, dinheiro é necessário, sim ou não? Vamos embora, gente. O que foi? Deu um estado de santificação e de pureza aqui, não precisa de dinheiro para nada? Do nada. Dinheiro é necessário, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o dinheiro tudo responde. Então vou perguntar de novo. Dinheiro é necessário, sim ou não? Sim. Sim. Dinheiro é necessário. Agora diga, você pode estar com uma mala cheia de dinheiro e alguém portando agora a água da qual depende a sua sobrevivência no deserto que você está caminhando. Quanto ele falar que vale a água, se você quiser ficar vivo, você paga, sim ou não? Então dinheiro é necessário, mas água é essencial à sua vida. Então ele disse assim, Deus levou o povo para caminhar para o deserto, porque Deus queria mostrar para eles que diferente do que eles tinham no Egito, porque no Egito eles não tinham tudo, mas eles sempre tiveram o... quer trazer eles pelo deserto para mostrar para eles que Ele quer ser na vida deles essencial. E uma das formas de você saber o que é essencial, em primeiro lugar, é colocando Deus acima de tudo. Mas você precisa perseverar em Deus. Perseveramos em sonhos e desistimos. Perseveramos em projetos e desistimos. Perseveramos em algumas empresas, não entrou o lucro que queríamos, desistimos. Perseveramos em alguns ministérios, algumas pessoas aqui vão vir na audição do louvor aqui no determinado dia, não vão ser aprovadas e mesmo sendo chamadas, algumas vão desistir. E depois queremos nos relacionarmos com Deus e acreditarmos
que por fazermos algumas orações e elas não serem respondidas como desejamos, não podemos mais perseverar naquele assunto, não podemos mais perseverar naquele tema, ou não devemos clamar mais aquele Deus. Então procuramos outras simpatias, outros artifícios. Olha, ali tem alguém que revela, olha. A essência de tudo que existe e há em nós vem de Deus. Não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E o que vem do céu, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Estamos perdendo a virtude da perseverança, porque estamos indisciplinados. Clicou, acessou, depositou, caiu, transferiu, entrou. Parece que você está 1h30 de joelho. Tem gente aqui que quando tem tempo para falar com Deus não tem assunto. É mais fácil quando você não tem a justificativa do tempo do que quando você dobra o joelho e fala o que está o que dizer. E aí você se levanta, quando na verdade deveria continuar mesmo sem ter o que falar, porque vida com Deus é perseverança. Trouxe pessoas hoje aqui para dizer, no ano de 2000, negligenciou, vai acreditar numa instituição que alguém acredita que está falida. Deus está dizendo, Cristo em vós, esperança da glória. Você vai crer como nunca, vai investir como nunca, vai semear na vida de pessoas como nunca, vai acreditar como nunca. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, queres uma bênção? Levanta a mão e receba, receba perseverança. Deus vai acessar áreas da tua vida das quais Ele sabe que você não pode abrir mão. Exemplo, no caso dela, um filho. Você pode abrir mão de um emprego, mas não pode abrir mão de um filho. Exemplo, os votos do seu casamento. Você pode abrir mão de uma roupa, mas não pode abrir mão do seu casamento. Exemplo, ministério. Sabe como é que eu sei que você não está preparado para abandonar tudo que você acreditou até hoje? Porque você já tentou, você começou inglês, não conseguiu, parou. Começou o curso de informática, na época que era curso de informática. Não conseguiu, parou. Você começou faculdade, desistiu, trocou, mudou para outra, está na terceira, trancou, não continuou. Agora as coisas de Deus, você não consegue, sabe por quê? Não são obra da carne. O Espírito plantou em você coisas que ou você fica frustrado ou você persevera, porque não vão sair de dentro de você. E Ele sabe como acessar a área que vai te fazer perseverar. Tem gente que está pensando assim, eita, o culto mudou, parece que ao invés de profetizar, ela vai começar a amaldiçoar. Só que Deus está dizendo, eu vou apenas responder o que você me pede, só que vou entrar por caminhos que você não conhece. Porque você ora para mim, diz o Senhor, dorme e pensa que no outro dia vai acordar e sim, salabim. Se a dieta que está na tua mão para começar toda segunda-feira você não começa, você acha que acerca de coisas que dependem da minha mão vai ser num passe de mágica? Deus está dizendo, eu vou acessar áreas das quais você ama tanto que desistir não será uma opção. Ei, agora escute isso, quando está tudo bem você não consegue saber que áreas são essas, porque está tudo bem, existem áreas das quais você ama tanto que nem você sabe que ama, será necessário Deus tocar para que você saiba o quanto você as ama.
Essa mulher tem uma filha miseravelmente endemoniada. Falando rapidamente, algumas pessoas dizem endemoniada, mas não é endemoniada, é endemoninhada, sugestão de ninho de demônios. Ela está completamente possessa por espíritos imundos. Na colocação do grego, a tradução vai vir escrita não minha filha, mas minha menininha, sugestão de que ela ainda não atingiu a maioridade dos seus 12, 13 anos de idade. Significa que ela é muito nova e a gente se pergunta que tipo de permissividade e que legalidade essa menina pode ter se ela não tem nem idade de vida para ter tanto demônio. Só que não era sobre a legalidade que ela dava, era sobre a legalidade que sua casa dava. A mãe dela é cananeia, sua geração vem de cananeus. Quem são eles? Primeiro, os inimigos mais antigos do povo de Deus. Segundo, adoradoras de Baal, Baalins, Moloque, Azera. Crianças eram jogadas no fogo. E essa mulher adorava deuses como esse. Agora, a sua filha está completamente tomada de espíritos imundos. Agora, preste atenção nisso. E você vai entender o porquê devemos perseverar. Devemos perseverar sobre a vida daqueles que amamos. E sobre tudo aquilo que Deus nos confiou e nos deu. Porque como as coisas estão, não determinam quem elas são. Veja, ela clamava e dizia, filho de Davi. Primeira coisa que ela faz, ela está reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a sua casa. Quando ela diz Senhor, você vai ver que não tem S minúsculo, tem S maiúsculo associado à casa de Davi. Ela não está apenas respeitando, ela está reconhecendo que ele é o Filho de Deus. E às vezes a gente quer burocratizar, a gente quer criar uma série de campanhas e simpatias para tentar receber vitórias de coisas que ainda não alcançamos em Deus. E o Senhor está dizendo a alguém hoje aqui, é mais simples do que parece. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o meu senhorio sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida de quem você quer que Deus governe. Quando ela dizia Senhor, filho de Davi, ela não estava só dizendo Jesus, eu te conheço. Ela estava dizendo eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço que tu és o Filho do Deus vivo, eu reconheço que tu és o Messias da casa de Davi, eu reconheço que tu és o que adveio do profeta Isaías, tu és o remanescente de Judá. E aí não é ela mais que diz, é eu que digo, que eu começo a falar dele e não consigo parar. A resplandecente estrela da manhã, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e para ela o Senhor dos senhores. De todos os senhores que ela já conheceu, de todos os senhores que ela já sacrificou, de todos os senhores que ela já serviu, Camille, isso é o suficiente? É! Diga aí para mim, o ladrão da cruz desceu as águas batismais? Tomou Santa Ceia? Ouviu algum sermão de Jesus na montanha?